Olá, amigos e seguidores, boa tarde, tudo bem? Ou bom dia, boa noite, de acordo com o momento que você vai estar nos assistindo. A internet tem essa possibilidade de a gente gravar, postar e ficar à sua disposição. Mas esse importante estudo do que o céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo. Nós já fizemos o estudo de todo o Evangelho, de todo o livro dos médiuns. Tem também estudo do pensamento e vida, tem 2 do desobsessão, e vai vir, certamente, outros estudos para complementar esses que estão aqui. A gente já está terminando o PowerPoint da Gênese, o do Livro dos Espíritos já está pronto, o que é o Espiritismo já vai ser feito. Nós vamos fazer também o estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas-Schubert. Nós vamos fazer vários estudos e a gente vai implementar mais o canal para facilitar a sua possibilidade de estudar a doutrina espírita, mesmo você estando aí no seu lar. E com isso, nós vamos então dar início a nossa primeira parte do O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Por Allan Kardec, e aí ele cita Ezequiel: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33, 11. Então, nós precisamos entender as passagens do Evangelho, precisamos aprender a compreender essas possibilidades que o Evangelho nos traz, para que a gente possa, então, estar construindo mais as nossas possibilidades. E quando a gente tem o desmembramento das obras, como Kardec traz para nós, fica mais fácil da gente entender esse maravilhoso conjunto de informações que é a codificação colocada para nós por Allan Kardec. A doutrina espírita, ela nos dá essa possibilidade da gente ver em todas as suas obras, está aqui para vocês, a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação das máximas morais do Cristo. A gente vê no céu e inferno como é que é a vida no além, de que forma que os espíritos vivem no além, de que forma que eles se encontram lá, como que eles se deparam com a própria consciência no mundo espiritual. E além das explicações do inferno, segundo as doutrinas pagãs, a doutrina cristã, comparando tudo isso com aquilo que a doutrina espírita vem mostrar para nós. É assim. E aí nós temos também o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o que é o espiritismo e a Gênese. Então aqui nós está com 6 livros, tem também obras póstumas, porque o que é o espiritismo não é tão assim considerado da codificação. Primeira parte, doutrina, capítulo 1, o porvir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos, não é menos certo. Entender que a vida aqui na Terra a gente está aqui vivendo, a gente está pensando, a gente está trabalhando, a gente está fazendo uma série de atividades. Isso é importante, é positivo para nós. Mas também nós temos outro problema. Todos nós saberemos que morreremos um dia. E aí? O que nós vamos encontrar? O que nós vamos nos deparar no mundo espiritual? É importante nós entendermos isso para que a gente possa, então, saber como a gente vai caminhar ao longo da nossa existência, ao longo daquilo que nós precisamos empreender como forma de viver, como forma de crescer para Deus. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Eis a maior questão. De onde viemos, por que estamos aqui, para que estamos aqui e para onde vamos? Essas questões batem na cabeça de todos nós ao longo de toda a nossa existência, toda hora que nós paramos para pensar nos porquês da vida. Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Essas dúvidas que batem na porta de muitas das pessoas que param para pensar no futuro, que param para pensar em como nós vamos nos deparar com a nossa própria consciência no além, ou se não vai existir mais nada. Então nós temos que procurar entender de que forma nós estamos vivenciando cada etapa da nossa existência e como nós poderemos estarmos em uma condição melhor no futuro. Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais. Ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquila de vez. É uma tese, essa que se impõe.
como nós estamos nos deparando com isso aqui? Como nós paramos para repensar, para refletir sobre as condições de vida que nós temos para aqui e para lá? Porque muitas das vezes nós deparamos com a nossa existência aqui na Terra e as pessoas tendem a achar que a vida é só essa que está aqui. Só o que nós vivemos, seamos aqui. Mas existe algo maior. Existe algo bem mais complexo que nós temos que aprender a vivenciar. Que nós temos que aprender a saber como e por que nós estamos aqui e para que nós estamos aqui. Qual a finalidade de estarmos aqui. E assim, nós vamos, logicamente, começando a fazer, a partir desses questionamentos, nós vamos começando a procurar entender melhor as regras que a vida coloca para nós e também nós vamos começar a entender melhor o Evangelho, porque o Evangelho ele traz dados importantes para a nossa conduta ética e moral ao longo da vida. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Diante da morte, nós precisamos aprender a conviver, aprender a entender, aprender a vivenciar esse momento que tanto nos incomoda ao longo das nossas existências. Então, nós deparando com esse momento, que todos nós vamos deparar um dia, um momento bem crucial, um momento bem marcante para todos nós, nós precisamos então saber que temos que olhar para dentro de nós mesmos. E não tem jeito. Na hora extrema, todas as verdades que nós tentamos esconder virão à tona. E aí você vai ter que saber remoer essas verdades, retrabalhar esses conceitos à luz do Evangelho, conforme vai ser estudado, e aí a gente vai procurar entender como e por quê e para que nós estamos aqui. Conforme a gente vai estudando esse livro, O Céu e o Inferno, a gente vai deparando com certas verdades que até então não pensávamos. Nós vamos deparando com certas verdades que precisam ser melhor entendidas, que precisam ser melhor compreendidas e precisam ser melhor vivenciadas. Mas, de que serviriam essas aspirações de felicidade se, em leve sopro, pudesse dissipá-las? A morte pode dissipar tudo aquilo que a gente conquistou? A morte pode ser o fim? Ou a morte é um novo começo? Eis as questões que nós teremos que trabalhar ao longo desse livro para que a gente possa entender aquilo que está acontecendo, aquilo que está caminhando ao longo da nossa existência. Conosco mesmo. Nós estamos construindo bem, nós estamos fazendo bem, nós estamos procurando edificar verdadeiramente o bem, ou simplesmente deixamos a vida nos levar do jeito que as coisas acontecem, como uma casca de nozes às ondas do mar. Nós precisamos ser o Senhor, o timoneiro do nosso barco. Precisamos ter pulsos firmes para conduzirmos-nos ao longo de caminhos mais retos. A gente muitas das vezes se preocupa com jovens, porque muitas das vezes o jovem se sente mortal, não se preocupa tanto com esse momento. E por mais paradoxo que seja, morre-se muito mais gente jovem do que gente idosa. Até porque existe muito mais jovens do que idosos. E então nós precisamos de ficar mais atentos na forma que nós conduzimos a nossa vida. Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido? De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo talvez de nada nos serviria tudo isso. Então, gente, observando aqui, nós vamos ver que para que nós saibamos que nós temos que nos educar, que temos que educar nossos espíritos para a vida eterna, e saber que tudo aquilo que nós conquistarmos aqui nesta vida levaremos para a próxima existência e poderemos fazer muito mais por nós mesmos, poderemos fazer muito mais pelo meio onde nós estivermos, que já conquistamos, já construímos uma base sólida. E lógico que a gente sofrendo as nossas paixões, a gente educando essas nossas paixões,
a gente vai estar conquistando certamente mais luz e melhor condicionamento no mundo espiritual. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem inspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Então todos nós, por mais que a gente tenha desilusões, que a gente passe por frustrações, a gente entende, a gente tem a ideia de que após a morte tem algo mais. E logicamente, quando a gente para refletir sobre tudo isso, a gente começa também a entender que esse algo mais vai depender da forma com que eu conduzo a minha vida aqui. E se a gente souber botar as duas coisas na balança, como que eu conduzo a minha vida aqui, como que eu faço, tomo minhas atitudes, como eu tomo minhas ações, eu vou estar então construindo para um amanhã de paz, para um amanhã de realizações, para um amanhã de felicidade. Eis a grande importância para nós sabermos trilhar pelos caminhos que nos conduzem à perfeição. Bom, então, para a gente ir para o item 2, nós vamos interromper o vídeo e ele segue na próxima etapa. Cada etapa um vídeo, para que a gente possa aperfeiçoar nossos conhecimentos, a nos aprimorar e conquistarmos a nossa evolução. Sempre que a gente estuda a doutrina espírita, sempre que a gente estuda o espiritismo, a gente está se tornando seres melhores. Mesmo que a gente não dê conta de fazer grandes transformações nesta vida aqui, nas próximas já será bem mais fácil. Já estaremos em melhores condições de melhor realizarmos para uma manhã de paz, de luz e de fraternidade.